Bom pessoal, Arqueiro aqui para quem não me conhece e estou aqui hoje para falar sobre o nosso mês passado e o passado também do Grupo Panther, tá? Então o Grupo VIP Panther, nós também temos uma planilha, não fizemos vídeo mês passado, nos desculpem, tá? Acabei atrasando aí na hora de preencher a planilha, tá? Então infelizmente eu cometi essa falha, mas não acontecerá novamente, tá? Então estamos aí trazendo esse vídeo para que você tenha o acompanhamento, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os métodos que mais funcionaram, os que menos funcionaram. Um negócio que é muito legal, cara, a gente, de novo, eu gosto de reforçar isso porque nós estamos numa época muito ruim de jogos, né? Então, estamos em um momento onde os jogos são péssimos. Então a gente teve, o começo do grupo foi assim, ó, para baixo. De repente ele foi e ele tá fluindo agora, tá? Agora nesse começo de mês a gente vai ter uma mudança de estratégia e eu já vou dizer ela aqui para vocês porque é muito simples. Mas antes, editor, fala pra galera aí, aqui embaixo, canal, segue o canal, deixa um likezinho, deixa algum comentário a respeito. Ah, mas eu não tenho comentário para fazer. Cara, comenta mesmo assim que o YouTube vai te recomendar os nossos vídeos, tá bom? A nossa ideia aqui é trazer outros vídeos além desses de fechamento de mês, tá? E nós já estamos com a equipe já formada para que esses vídeos comecem a sair. Quando começar não vai parar, tá bom? Então segue aí que eu tenho certeza que vai ajudar vocês de algum jeito, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a estratégia que a gente vai adotar esse mês, tá, pessoal? Vocês vão ver na planilha que nós temos assim, ó, nós temos uma stake fixa de 2%, tá? Dentro desses 2%, obviamente a gente usa às vezes meia stake. A gente vai usar 1%. Se você olhar agora na planilha, que é o que a gente vai fazer, você vai perceber que nós usamos a maioria das entradas, tipo 80% das entradas, esse 1%. Então o nosso lucro, a gente está no lucro, só que um lucro bem reduzido em função disso. Se nós tivéssemos usado uma stake cheia, por exemplo, estaria muito mais do que isso, tá? Então, deixando muito claro aqui para vocês, tá? A forma com que a gente está trabalhando e neste mês vocês vão ver muito mais os 2% do que 1%, tá? Então, comecem a se ligar que isso vai acontecer. As stakes vão continuar, ok? 2% e 1%. E a gente vai mandar sempre no grupo lá como que é para vocês, beleza? Então vamos lá agora para a telinha, eu vou mostrar para vocês exatamente como foi, né, esses últimos meses, como foram esses últimos meses e os métodos percentuais de win rate que a gente tem ali, beleza? Vamos embora. Bom pessoal, vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui como é a nossa planilha, tá, dos resultados do Grupo Panther. Vocês vão perceber aqui o seguinte, tá, gente? De novo, essa planilha, primeiro, ela é pública, tá? Então você pode acompanhar. Obviamente, a gente só coloca os resultados no final do dia, né? Porque senão as pessoas vêm e copiam as entradas, né? Então, se a gente deixar ali a entrada e não deixar para depois, o pessoal vai copiar as entradas, o pessoal que nem tá no grupo, porque a planilha, ela é pública, beleza? Bom, primeira coisa, pessoal, que é muito importante, cara, se você tá no Grupo Panther, tenha a percepção de assistir os pequenos vídeos que nós temos lá, ok? Para colocar no grupo, para aplicar no Grupo Panther, que é manter a aposta, que são coisas muito básicas e simples, tá? Que eu preciso que você faça, ok? Senão vai ficar difícil. Por que eu tô dizendo isso, gente? E aí eu reforço algo. Eu não posso citar nomes aqui, tá? Mas existem as casas de aposta, as white labels, no caso, brasileiras. E temos uma que era muito zica das galáxias aí e tal, e perdeu um pouco de força, né? Eu não posso citar o nome, começa com bet, termina com fair, né? Aí o que acontece, cara? Muitas pessoas só têm a conta na brasileira. Por quê? Porque a comissão de fulano é mais caro, é mais alta. Gente, muitos jogos não tem nessas white labels, então tem essa ciência, tá, gente? Coloca um dinheirinho lá, coloca a parte, algumas stakezinhas, deixa lá, tá bom? Que vai valer a pena. Esse percentual a mais ou a menos, não tô dizendo que ele não te influencia, não é disso que se trata aqui, tá bom, pessoal? Isso se trata de você aplicar essas nossas entradas da melhor forma possível, cara. E você vai pegar mais entradas. Essa comissão vai ficar ver navios quando você fizer isso, beleza? Deixando claro também, falando em comissão, aqui não está descontado comissão, tá bom, pessoal? Isso é importante eu citar porque
Porque a gente entrou já numa incógnita de tipo, tá, cara, vamos colocar uma comissão média, tipo, na bet blá blá blá, tá 6,5%, na outra tá 2,8%, na outra tá 4,5%. Vamos fazer um cálculo médio, colocar? Não. Por quê? Porque vai ficar mentiroso para alguém, do mesmo jeito. Se eu coloco 6,5%, tá mentiroso para os outros dois. Se eu coloco 2,8%, tá mentiroso para os outros dois. O cara pode trabalhar em casa de aposta nisso aqui. Não precisa ser só em exchange, tá? Esse não paga a comissão, mas ele paga o juice. Enfim, então a gente preferiu fazer do jeito tradicional e você vai e desconta a sua comissão aqui, porque cada uma tem a sua, beleza? Então de toda forma ficaria um resultado mentiroso, então a gente preferiu não colocar e avisar que não coloca, beleza? Então vamos lá. Lembrando que esse próximo mês a gente vai subir agora, vai ter muito mais a stake completa agora dos 2% do que de 1%, tá? E alguns métodos novos sendo implantados, já que os jogos vão melhorar aí. Vamos lá, mês de maio, pessoal. Vou falar de maio porque nós fizemos algumas entradinhas, a gente trabalhou o final do mês de maio, tá? E nós tivemos uma lucratividade aqui, baseando-se, né, que a gente usa uma stake de R$100, deu um lucro aqui de 10 stakes, por exemplo, tá? Aqui está considerado, se eu não me engano, R$200, como se fosse uma stake. Então aqui daria 5 stakes, beleza? No mês de julho, que foi o mês que foi que não tinha sido preenchido, por isso que não teve vídeo, foi mais difícil, cara. É até interessante, vamos ver aqui a planilha aqui dos lucros, vamos ver os gráficos, desculpe. Esse acumulado, será que ele tá bugado ou não? Um rate por mercado. Deixa eu ver se no mês ali tem alguma planilha. Aqui, ó, no mês. Quero vir nesse aqui, ó. Olha que legal, esse mês retrasado, tá? O mês retrasado, olha que bacana, que foi bem quando a gente meio que começou o grupo, né? A gente veio de um momento ok do mês anterior, né? Como eu mostrei pra vocês, maio, final de maio foi bom. E aí desceu, ó, caiu, batemos no 0 a 0, caiu de novo, voltou, olha só. E aí a gente começou numa trocação, aqueles jogos péssimos e beleza, terminamos no positivo esse mês. Fomos para o mês de julho e aí a gente já teve um pouco mais de consistência. De novo, uma trocação gradativa, ainda lenta, tá? Só que olha o gráfico como ele ficou tranquilo de entender, ó. É a trocação do cara que é punter mesmo, tá? Então ele vem, ó, ele tem momentos de subida, de sobe de novo e sobe. É um movimento muito saudável, tá? Para um punter é muito importante essa trocação e no final das contas você sair ganhando, né? Inclusive, esses vídeos de mês a mês do grupo punter, eu só vou fazer esse vídeo de mês a mês para fechamento mesmo. Mas para um punter, esse mês a mês meio que ele não pode importar, tá? Quando eu digo que ele não pode importar, não é que eu tô falando, não ligue para perder um monte de dinheiro esse mês. Não é disso que eu tô falando. Mas o punter, ele precisa de um ano todo, uma temporada toda, para ele tirar a média daquele método, né? Então é interessante o pessoal entender isso, beleza? Então tivemos um mês aí ok e bem equilibrado para cima, tá? Agora a gente vai arriscar percentuais maiores, a gente trabalhou muito com a stake média muito baixa, quer ver, ó? Olha a stake média quanto é que foi, ó, 131. Se a nossa stake principal é 2%, e a gente está considerando uma banca de 10 mil reais aqui, 2% seria 200 reais, correto? Beleza. Então, considerando esses 2%, pensa bem, tá? Considerando esses 2%, eu estou trabalhando muito mais com a minha stake. Por quê? Períodos de jogos ruins, métodos que nós fizemos nesses jogos ruins, a gente tem que controlar, né? Querendo ou não, é banca de terceiros que está envolvido, então a nossa responsabilidade que é muito grande, né? Então, para que você tenha uma segurança, né? E eu ressalto isso sempre, se você entra num grupo desse, você precisa confiar na análise. Vai ter muita entrada que você vai ver e falar, cara, puta, 1,5 gol nesse jogo da Série B, não tem sentido. Só que você vai ver a nossa odd mínima é lá em cima, porque ele tem um EV positivo, ele tem o famoso valor, compreende?
Então, quando tem esse valor, se torna interessante trabalhar, tá? Quando tem essa possibilidade de entrar no mercado com uma odd mais alta, puta, isso aqui é maravilhoso, tá? Então, entendam essas diferenças e entendam que isso tende a acontecer. Quando você for entrar em algum grupo como esse, seja o nosso, seja outros, avalie ele antes de fazer a sua entrada, tá bom? Porque se você entrar e ficar tendo que toda vez, será que... Cara, não vai dar certo. Eu até adianto para vocês que o nosso grupo, a gente tem uma análise calculada, feita, a gente sabe, a odd mínima é 1,50 para tal método no 1,5. A gente sabe que ele vai bater mais ou menos em X momento, então tem todos esses cenários, beleza? Vamos lá, métodos que mais deram certo aqui ao longo do tempo, tá? O Back Casa com 78% de win rate, tá? Uma odd média aí de 1,46. Essa odd a gente vai subir agora ele nesse mês também. Lei Visitante, então fizemos bastante entrada, 103, 80% de win rate, um lucro baixo, tá? Então aqui a gente tem uma odd média meio alta, aqui a gente ficou numa trocação muito franca, tá? Então a gente também fará um ajuste em relação a odds, inclusive um novo método que será implantado aí, que vocês vão gostar, que vai ser o Lei Favorito. Percentuais menores, só que uma possibilidade maior de retorno e tem um retorno legal. Aqui com um percentual de win rate mais baixo é o BTTS, tá? Uma odd média de 1,74. Então ficou numa trocação ok aqui, mas avaliando que ficou menos de uma stake para trás, tá ok, tá? Lembrando que Panther precisa de períodos, né? De tempo aplicado, tá? O nosso over 1,5 ele bate bastante, cadê ele aqui? Aqui fizemos bastante entradas, né? 193 é de longe o nosso resultado mais positivo, tá? E é difícil extrair dinheiro disso aqui, tá, gente? É muito difícil, tá? Vamos deixar bem claro. Extrair dinheiro do over 1,5 é um mercado apertado. Nossa odd média é 1,51, então tem campeonato que a odd é 1,50, tem campeonato que a odd é 1,70, 1,80, 2, né? Vai sempre depender do nível do campeonato e a possibilidade daquele evento acontecer ou não. E aí, lado negativo, por enquanto, Back Visitante com uma entrada, então não vou nem considerar, né? Esse BTTS teve um número ok, 23, então esse aqui seria o método que está negativo, né, de trabalho, mas menos de uma stake também. Então diria que um saldo bem legal aqui pra gente, tá, pessoal? Um saldo bem positivo aqui em relação aos resultados, achei bacana. Tenho certeza que a gente pode melhorar bastante para esse próximo mês, tá? Temos bastante coisa aí a ser feita e considerando de novo, tá? Sempre uma stake aí de R$200 e considerando que a gente trabalhou praticamente com a meia stake o mês todo, foi um ótimo resultado. Te convido a conhecer o grupo, tá, pessoal? Quem não nos segue nas redes sociais está aqui embaixo para você entrar, beleza? E eu acho que no mais é isso, né? Vamos trabalhar, te convido a conhecer novamente, só não esquece de deixar o seu likezão, o seu comentário aqui embaixo, tá bom? E se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Valeu, falou!